Olá, seja bem-vindo ao dia 274 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 1 Reis, no capítulo 3, iremos a Efésios, no capítulo 1, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 34, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 83 e Salmo 84. Aqui em 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler o rei Salomão pedindo sabedoria a Deus e também nós vamos ver um sábio veredito que é proferido pelo rei Salomão. Vamos a essa leitura? 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os seus decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: "Peça o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu ainda não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo aqui está no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar é este teu grande povo?" O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela já estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, sua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e o seu filho dela morto ao meu lado. E ao levantar-se pela madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher diz: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é o seu e o vivo é o meu." Assim, elas discutiam diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto." Enquanto aquela diz: "Não, seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Traga-me uma espada." Trouxeram, e ele ordenou: "Corte a criança viva ao meio e dê a metade uma e a metade a outra." A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." A outra, porém, diz: "Nem será nem minha nem sua, corte-na ao meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matei a criança, dei-na à primeira mulher, ela é a mãe." Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo a Efésios, a carta
direcionado aos irmãos em Éfeso. Aqui em Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler sobre as bênçãos espirituais em Cristo e também nós vamos ver ações de graças e oração. Vamos a essa leitura, essa carta paulina? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação na plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstraram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, para as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. E cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos agora para o profeta Ezequiel. Hoje a nossa leitura do profeta Ezequiel está no capítulo 34. Aqui em Ezequiel, no capítulo 34, nós vamos ver sobre os pastores e as ovelhas. Nós vamos ver a palavra do Senhor vindo até o profeta Ezequiel e ele profetizando ali, falando sobre os pastores e o seu rebanho e as ovelhas. Vamos a essa leitura. Ezequiel 34. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, e nem cuidaram da doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, Senhor.
visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo, em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor. Ó pastores, assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como um pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvem e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as de outros povos para sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, a farei deitar-se e repousar. A palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e atrarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que estiverem feridas e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e os bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que beba água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os seus pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com seus chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre a ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu os abençoarei e abençoarei os lugares em torno da colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daquele que as escravizam. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem por animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança, e ninguém lhes causará medo. E eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas da fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu, o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em Salmo. Nós vamos ler dois salmos, o Salmo 83 e o Salmo 84. Nós vamos ver que o Salmo 83 é uma canção da família de Asaf, e nós vamos ver que o Salmo 84 é um salmo dos coraitas. Vamos a essas duas meditações? Salmo 83 diz assim: ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, nem detenhas, ó Deus. Veja como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são teu tesouro. Eles dizem: venha, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam junto,
É contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os Hagarenos, Gebal, Amon e Amalaque. A Filistia, com os habitantes de Tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faz com os nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes o fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: Vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-nos com folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta. As chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterrorize com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça, e saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece perante os átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar em andorinho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. A chuva de outono também enche de cisternas. Prosseguem no seu caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que os nossos escudos trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em que em ti confia. Grato pela tua companhia, mesmo eu estando gripado, mas ainda nós estamos conferindo, conforme prometido e cumprindo o nosso propósito diante de Deus, de ler a Bíblia toda em um ano. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da